Boa noite, meninos. A gente agora vai trabalhar com a matéria de higiene e profilaxia. É uma matéria fundamental para os profissionais da área da saúde, porque ela visa ensinar, né, de forma correta como deve ser feito a limpeza, né, dos insumos, dos materiais. É, a limpeza das mãos, né, a lavagem correta das mãos, a importância, né, de se fazer essa lavagem, a importância de fazer uma limpeza adequada, e vocês vão aprender, né, nessa matéria os tipos de limpezas que são realizadas na área hospitalar, é, e também o tipo de produto que é utilizado. Então, assim, é uma matéria muito boa, uma matéria fundamental, porque a partir dela vocês vão, né, aprender a importância mesmo da higienização, para diminuir a carga bacteriana, né? A gente sabe que o hospital é um ambiente, né, com bastante bactérias, e a maioria delas são bactérias resistentes ao antibiótico, né? Então, são bactérias bem pesadas. E aí é nessa parte que entra a higiene, né? A importância da higiene. Inicialmente, discorremos sobre os principais meios que dispomos para ter ou manter uma saúde adequada, tanto individual como coletivamente, segundo uma perspectiva que privilegia a saúde da coletividade. Muitas pessoas acreditam que para ter saúde basta manter uma boa alimentação, evitar vícios que afetam o organismo. Outras que a saúde depende de acesso a bons serviços de prestação de assistência pública ou privada. Apesar de esses fatores e muitos outros em conjunto serem indispensáveis para alcançarmos condições ideais de vida com saúde, faz-se necessário ressaltar que a higiene é um dos mais importantes para assegurar tais condições. Então, a gente sabe, né, que é importante a gente ter, né, uma boa alimentação, realmente praticar exercício, mas a gente sabe que não adianta fazer isso, né, e não ter uma higiene adequada. Não, por exemplo, se alimentar, mas não fazer a higiene adequada dos alimentos, ou a pessoa que manipula, que prepara eles, também estiver com a mão suja, né, com sujidade debaixo da unha, porque vai contaminar esse alimento. Então não adianta nada você ter uma alimentação saudável, mas não realizar de forma correta a higiene dos alimentos e até a sua própria higiene. Quando nos referimos à higiene, falamos não apenas da individual, no dia a dia, como tomar banho e escovar os dentes. Além dessas ações voltadas para o cuidado de preservação do corpo, todas aquelas direcionadas à manutenção da saúde mental também integram o que denominamos de higiene pessoal. Então, olha para vocês verem tanto que a higiene é importante. Um paciente que fica no leito de UTI, se o técnico de enfermagem ele não fizer a limpeza, né, pelo menos 6 vezes ao dia com clorexidina aquosa da boca, dos dentes daquele paciente, aquele paciente ele vai acabar broncoaspirando, né, porque não deixa de broncoaspirar aquela saliva que fica dentro da boca e ela tá ali parada, não tá limpa, ela tá cheia de bactéria e aí acaba que o paciente ele tem a pneumonia nasocomial, que é a pneumonia após extubação, porque geralmente quando o paciente ele é extubado, não deixa de não ir saliva para o pulmão. E aí, se essa saliva ela está contaminada, não estão realizando a higiene oral desse paciente, ele vai acabar adquirindo uma pneumonia. E às vezes, dependendo do grau, levar até a morte. Então, nessa perspectiva, o homem deve ser orientado a buscar uma vida equilibrada, reconhecendo, porém, que a saúde física e mental depende de ações tanto individuais como coletivas. No nível de ações individuais, para que pessoas optem por adotá-las, faz-se necessário que saiba de sua importância e tenha condições a utilizá-las. Daí a relevância da educação e orientação para a saúde transmitida nas esferas familiar, cultural e das ações governamentais. Considerando-se permanente e interrelacionado do homem com seus semelhantes e o meio ambiente, amplia-se sua responsabilidade no campo de higiene. Assim, ao nos referirmos à higiene e sua relação com as condições de saúde da população, não podemos pensar apenas na dimensão da responsabilidade individual.
Consequentemente, o conceito de higiene deve incorporar a dimensão social que abrange os fatores econômicos e políticos, redundando na responsabilidade governamental. Então, quando se pensa em higiene, a gente não pode pensar só na higiene individual, mas na higiene coletiva, né? Principalmente para nós que sempre trabalhamos com equipe, né? Geralmente, cada posto de enfermagem tem 2 técnicos, né? O enfermeiro e o médico, né? Então, assim, a gente trabalha com uma equipe, então a gente tem que manter a higiene do nosso local de trabalho, além da nossa também, né? Da nossa higiene pessoal, né? Eu sempre falo muito, né, para os meus alunos quando a gente está em estágio, uma coisa que eu sempre peço, que as meninas elas vai maquiadas, né? Vai para estágio maquiadas, a gente pede que o cabelo esteja preso, né? Bem amarradinho. Os meninos, né? Evite barba, né? Porque barba é um depósito de bactéria. Então, assim, por quê? Porque a gente é o espelho do nosso trabalho. Se você tá bonita, bem arrumada, limpa, cheirosa, as unhas cortadas curtinha, limpinha, né? O paciente, ele vai pensar assim, nossa, é muito agradável, né? Tá perto, né, de alguém assim, vai confiar muito mais em você, porque se você tá toda desmanzelada, ele vai pensar, meu Deus, como é que ela preparou essa medicação? Olha o jeito que ela tá, toda de cabelo bagunçado, por isso que é importante, né, a gente se vestir adequadamente para o trabalho, né, e realizar uma higiene pessoal, né, uma higiene adequada, porque você é o espelho daquilo que você faz. Então, assim, se você está representando, né, passando ali para aquele paciente um ar de limpeza, de estar bem cuidada, ele vai falar, nossa, realmente ela deve manipular muito bem as medicações, ela deve saber realmente preparar o curativo. Então, assim, são pequenas coisas, né, que às vezes a gente pensa que não é notável, que é notável sim pelo paciente. E principalmente essa parte de higiene, né, de manutenção do corpo. A gente vai falar da responsabilidade pessoal versus responsabilidade governamental, visando elucidar os limites que determinam que, em termos de higiene, corresponde às responsabilidades pessoais e governamental. Utilizaremos uma exemplificação pertinente à alimentação. Todos sabemos a importância de verduras, legumes e frutas. No nível pessoal, ao decidir comer um tomate, você lavará antes de acrescentá-lo à sua salada, bem como as mãos antes de fazer a refeição. Embora você tenha sido cuidadoso, isto de nada adiantará se as medidas de responsabilidade governamental não tiverem sido anteriormente tomadas. Por exemplo, o tomate tão cuidadosamente lavado pode conter agrotóxicos, caso o governo não tenha estabelecido uma política de controle de pesticida. E a água pode não ter sido adequadamente tratada e não houve investimentos na rede de abastecimento de sua cidade ou bairro. Então, querendo ou não, um anda junto com o outro, porque é igual deu o exemplo do tomate. Adianta eu lavar o tomate com uma água que esteja contaminada, uma água que não esteja tratada? Não adianta, porque eu vou estar recontaminando, às vezes, até mais esse alimento. Outro exemplo significativo que permite a observação dos limites que diferenciam a responsabilidade pessoal da governamental no tocante à higiene é a fiscalização de restaurantes, bares e lanchonetes. Esses estabelecimentos servem alimentos largamente consumidos pela população de doenças. Então, assim, é importante, né, que seja feita aquela fiscalização em bares, porque às vezes eles estocam, por exemplo, uma churrascaria. Eles assaram aquele espeto, não foi consumido todo, eles guardam ele às vezes lá, né? Às vezes até por semana, e aquilo lá vai acabar sendo contaminado. Quando ele for esquentado novamente, ele pode estar contaminado. Por que que a maioria das pessoas elas evitam comer maionese em restaurante? Porque a maionese ela se perde muito rápido e ela, dependendo do jeito que ela for feita, principalmente se ela for caseira, ela pode ter, né, aquela bactériazinha que dá no ovo, que leva até a morte, que é a salmonela. Então, é importante, né, ter essa fiscalização. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, uma churrascaria lá de Goiânia, Gramados, que é uma churrascaria
bem conhecida, ela foi fechada por uns dias, porque a vigilância sanitária foi no local e tinha muita coisa estragada dentro do freezer. Foi feito testes, vários alimentos contendo salmonela, né? Então, ela foi fechada por um tempo. Ela ficou, né? Até que aí eles têm que organizar, né? Limpar tudinho. Aí depois a fiscalização vai lá novamente para depois liberar o alvará para funcionar. Por isso, além de sofrer a fiscalização do consumidor, que pode denunciar e optar por comer em outro lugar, devem ser fiscalizados pelo governo, a fim de que cumpram as rigorosas medidas de higiene necessárias para evitar. A responsabilidade dos governos federais, estaduais e municipais estende-se aos âmbitos da educação e cultura e a adoção de políticas públicas voltadas para o investimento nas áreas da saúde e do meio ambiente. Então, a gente vai falar agora de limpeza. A limpeza é um processo de remoção de sujidade mediante a aplicação de agentes químicos, mecânicos ou térmicos num determinado período de tempo. Consiste-se na limpeza de todas as superfícies fixas, verticais e horizontais e equipamentos permanentes das diversas áreas do resíduo, com o objetivo de orientar o fluxo de pessoas, materiais e equipamentos e a frequência necessária de limpeza, sendo imprescindível o uso de critérios de classificação das áreas para o adequado procedimento de limpeza. Então, a limpeza ela é a remoção de sujidade, né? Essa limpeza ela pode ser química, mecânica ou térmica. Química pela ação de produtos, mecânico pela fricção, pela força e térmico através do calor. No caso, no hospital, a gente, por exemplo, você pega o material, né, de uma cirurgia. Você lava ele, né, tira aquela sujidade, aquele excesso de sujidade. E aí depois dele seco, você vai colocar ele na estufa, né, e vai realizar a esterilização, que no caso é a limpeza, né, por meio técnico, por meio térmico. Aí a gente vai falar dois tipos de limpeza, que é a limpeza concorrente, que é um processo de limpeza diária de todas as áreas críticas, objetivando a manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição dos materiais e consumos diário. Sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha e interfolhado. A coleta de resíduos de acordo com sua classificação, higienização molhada dos banheiros, limpeza de pisos, superfícies horizontais e equipamentos mobiliários, proporcionando ambientes limpos e agradáveis. Então, a limpeza concorrente é aquela limpeza que a gente faz diária, no dia a dia. Visando, né, melhorar o ambiente de trabalho. E a limpeza terminal é um procedimento de limpeza ou desinfecção de todas as áreas da unidade, objetivando a redução da sujidade e, consequentemente, da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental. É realizada periodicamente de acordo com a criticidade das áreas, crítica, semicrítica e não crítica, com data, dia de semana e horário pré-estabelecido em cronograma mensal. A limpeza terminal, geralmente, ela é feita dependendo de cada área. Uma área crítica, ela é feita a cada 7 dias. Numa área semicrítica, ela pode ser feita, no caso, quinzenal ou mensal, né? Que é aquela limpeza onde você vai limpar todos os equipamentos, lavar a parede, né? Lavar o chão com água. E essa outra, né, que é a limpeza concorrente, é a limpeza simples mesmo, que você faz todos os dias, uma vez ao dia, diariamente, e 2 vezes por dia em áreas externas do hospital, por exemplo. E no hospital, uma vez por dia, né? E se acaso acontecer de o paciente vomitar ou de ter sangramento, né? Aí vai lá e higieniza aquele local. É igual, por exemplo, acabou de ter um parto, a gente saiu, as meninas já vão e higieniza, né, a sala de parto, porque pode acontecer, né, da mesma hora já chegar outra pessoa passando mal e a gente necessitar da sala e a sala está suja, né? Então, assim, lá, no caso, nessa sala de parto, todo dia ela é limpa, normalmente. Mas, quando pode ser 4, 5 partos no dia, que ela vai ser limpa 4, 5 vezes ao dia. Então, cada parto, né, cada vez que suja, é limpo, né, as camas, o chão, né, o certo mesmo a se fazer, eu sempre falo que a gente tem muita sorte da gente não ter infecção hospitalar
né, em grande escala, porque o certo é assim, o paciente saiu da cama, daquele leito, aquele leito ele tem que ser lavado, é por isso que o colchão em hospital, ele tem aquele plástico, aquela lona. Por quê? Porque é para ser lavado, lavar todos os leitos, né, lavar a cama, lavar a parede, aonde é que tá o paciente, né, e lavar mesmo, desinfetar aquele leito. Em hospitais maiores, principalmente hospitais particulares, que são acreditados, né, por ONA, que tem um reconhecimento maior, toda vez que o paciente ele sai do leito, é desinfectado o leito todinho, é lavado, as paredes são laváveis. Eu já vi isso que realmente acontece, principalmente em hospitais que têm um número maior de cirurgia, né, de cirurgia de grande porte, para evitar mesmo a infecção hospitalar, né, a proliferação da infecção. Aí aqui, ainda sobre a limpeza terminal, inclui todas as superfícies imobiliárias, portanto, é realizada em todas as superfícies horizontais e verticais das áreas críticas, semicríticas e não críticas. Deverá ser realizada ao final de cada procedimento envolvendo pacientes. Então, toda vez que tiver um paciente que foi realizado um procedimento, deve ser feita a limpeza terminal. Mas se aquele local ele não está sendo utilizado, essa limpeza ela pode ser feita, né, igual eu falei, a cada 7 dias ou uma vez por mês em áreas que não são críticas, tá? Qualquer dúvida, meninos, me perguntem, tá? Estou aqui para responder as dúvidas de vocês.